Meus prezados irmãos, distintos amigos, queridos alunos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês, essa feita para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a oportunidade de comentar a lição de número 6, uma lição muito importante, a lição aí de 7 de maio de 2023. A lição de hoje ela traz como título Pais zelosos e filhos rebeldes. É uma lição muito importante, muito atual, que nós vivemos dentro de um contexto onde infelizmente a cada dia, em especial na sociedade brasileira, nós percebemos que os pais eles têm perdido o controle sobre os seus filhos, e boa parte dessa perda de autoridade sobre os seus próprios filhos ela vem devido a uma interferência de uma certa forma externa. Há leis, há ideologias que querem a cada dia minar a autoridade dos pais sobre os seus filhos, e a própria sociedade na qual os nossos filhos estão inseridos, ou eles participam, elas fazem com que nossos filhos a cada dia se tornem mais rebeldes. Já foi-se o tempo de que quando mandávamos um filho para a escola, a gente ficava descansado na certeza de que a escola estaria contribuindo para não apenas a formação intelectual, mas a formação ética e moral dos nossos filhos. Hoje nós sabemos que isso não é mais uma realidade. Apesar de que, como professor, eu tenho feito a minha parte, tenho visto a luta de alguns poucos colegas em tentarem gastar mais tempo das suas aulas tentando educar filho dos outros do que propriamente dar aula, mas a gente percebe que às vezes, inclusive alguns pais não gostam que os professores de uma certa forma venham a impor limite aos seus filhos. E também os próprios filhos, com as raríssimas exceções, eles já têm o mau exemplo que eles trazem de casa, dos seus responsáveis ou cuidadores, mau exemplos de falta de representação de uma figura materna, paterna, da questão da imposição de limites. Sabemos que qualquer sociedade minimamente organizada, ela tem que ter limites, ela tem que ter leis, tem que ter observâncias, porque nenhuma sociedade ela consegue sobreviver se não existir limites, regras para serem seguidas. E o ser humano ele é um ser, por natureza, um ser feito para viver em sociedade, porém a vida em sociedade ela é uma vida que exige de todos abrir mão de alguma coisa para que todos tenham minimamente o direito à sua liberdade. E em se tratando, para não fugir do tema, em se tratando da criação de filhos, é necessário que os pais eles tenham o cuidado e esforcem-se para que eles não venham perder os seus filhos, perder a autoridade sobre os seus filhos. E cada filho que ele tenha a consciência de que ele deve o respeito ao seu pai, porque se existe alguém que deseja o bem do filho, esse alguém é o pai. Por mais que às vezes o pai ele venha a errar, mas são raríssimos os pais que, mesmo errando, eles não tenham como objetivo acertar e buscar o melhor para o filho.
Então aconselho a você, pai, que você peça a Deus sabedoria para criar, entender também o seu filho, ouvir o seu filho e também discipliná-lo quando for necessário, mas que também você, filho, você possa ter na figura do seu pai um amigo, um protetor, alguém que já passou por caminhos que você ainda não passou. Eu falo não só a figura do pai, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, seja qual for com quem você conviva, porque de fato os pais, eles cuidam dos seus filhos mais do que eles cuidam das suas próprias vidas. Eles deixam às vezes de se alimentar, de cuidar da sua saúde para poder cuidar dos seus filhos. Eu sei muito bem o que estou falando porque tive um pai que para mim foi o melhor pai do mundo, uma mãe que foi a melhor mãe do mundo. Cada um tinha o seu jeito de demonstrar o seu amor. E hoje eu sou pai. Tenho uma filha já adulta e eu sei o quanto é difícil ser pai, o quanto é difícil ser mãe. E ter me tornado pai só me fez compreender melhor o quanto eu era amado por meu pai e por minha mãe. Quanto de sacrifício eles fizeram para que eu me tornasse uma pessoa de bem. E neles eu vejo o exemplo do quanto de sacrifício eu fiz e tenho feito e farei, quantas vezes for preciso, para que a minha filha ela possa ser uma pessoa também de bem. Talvez já pertencendo a uma geração, não a geração de meu pai, talvez eu tenha errado em alguns aspectos, porque faz parte de cada geração em tentar blindar demais o filho, às vezes até querer fazer muito à vontade do filho. Isso acaba trazendo alguns prejuízos para o filho. Mas aquilo que estava ao meu alcance, que está ao meu alcance, eu tenho feito para dar o melhor para a minha filha, principalmente deixar para ela um legado moral, ético, espiritual, e não apenas um legado material ou uma herança ou bens materiais. E aí a lição ela vai trazer-nos o exemplo de pais aqui, de um casal que teve um filho que não era um filho qualquer, era um filho fruto de um milagre de Deus e que foi escolhido por Deus para ser juiz sobre a nação de Israel, o último juiz sobre a nação de Israel, e foi escolhido desde o ventre para ser um nazireu, alguém separado para Deus. Porém, nós percebemos que esse filho, quando ele se torna adulto, chega a uma altura da sua vida que ele se torna rebelde, ele não ouve mais o conselho de seu pai, de sua mãe, e ele vai amargar consequências terríveis devido à sua rebeldia contra os seus pais. E eu deixo o conselho a você que é filho: nunca zombe, nunca despreze o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe, que inclusive é um mandamento divino com promessa de que promessa é essa? De que aqueles que honram pai e mãe, eles terão a vida longa sobre a terra. Então, os pais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos como sendo heranças do Senhor, e os filhos têm o dever de obedecerem aos pais para que a bênção de Deus esteja sobre eles e que eles tenham uma vida tranquila, uma vida longa sobre a terra, sobre o tempo que Deus, ou durante o tempo que Deus lhe der para que ele possa existir. Bem, então está aí o título da lição: Pais zelosos e filhos rebeldes. Textuário da lição: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
Aqui temos o texto de Colossenses 3:20, dando a ordenança aos filhos que eles devem obedecer aos pais em tudo, não é em parte, é em tudo. E a ideia aqui do obedecer aos pais em tudo, aqui está falando do pai no verdadeiro sentido de ser pai, não apenas por ter gerado, que se torna um pai ou se tornam pais, que aqui fala no plural, referindo ao pai e à mãe, mas o pai que de fato ele sabe ser pai. Que a esse pai o filho deve obedecê-lo em tudo, porque isto é agradável ao Senhor. Então você filho, você filha que tem os seus pais, saiba que ao você estar ferindo os seus pais, que de fato agem como um pai, querendo o melhor para você, ao você ferir os seus pais, vocês estão ferindo ao próprio Deus, estão desagradando ao próprio Deus. Então procure respeitar os seus pais, mesmo que eles venham a errar, e quem sabe até mesmo fazer algo errado e querer te induzir ao erro. Você não é obrigado a cometer um erro por indução do seu pai, mas pelo menos a figura paterna, a autoridade do seu pai, enquanto pai, você não deve desrespeitar. Você não é obrigado a cometer o erro que seus pais cometem, mas pelo menos você tem o dever de respeitá-lo enquanto seu pai. Praticar o erro, aí já é uma outra questão, porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. Mas em termos de faltar com respeito, você nunca deve faltar com respeito com seu pai e a sua mãe. Então tenha bastante sabedoria ao tratar o seu pai e a sua mãe, independente da natureza deles, mas eles são seus pais. A verdade prática da lição, ela nos apresenta o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Isso aqui é muito importante, porque a verdade prática vai dizer que o modo como a maneira como nós criamos os nossos filhos, isso vai impactar a vida dos nossos filhos, isso vai contribuir e muito para que os nossos filhos eles se tornem pessoas boas ou ruins. Porém, mesmo com todo o cuidado que um pai, que uma mãe tem para com seu filho, nada vai impedir de quando esse filho ele se torna adulto, responsável por suas ações, ele não possa desviar dos ensinamentos dos seus pais e não ser responsabilizado pelas suas próprias ações. Eu acho muito importante essa verdade prática, porque existem muitos pais se martirizando, perguntando o que deu de errado, porque o seu filho se tornou a pessoa que se tornou, dando trabalho para eles e para a sociedade, quando ele procurou dar o melhor, eles, os pais, procuraram dar o melhor para o filho, e parece que o melhor não foi o bastante. Pais, não se martirizem se isso vier a acontecer. O que você tem que ter é consciência de que você fez tudo. Você dedicou todo o amor possível para que o seu filho se tornasse uma pessoa de bem, e como todos os pais fazem, tivesse uma vida melhor do que a sua, passasse por menos dificuldades do que você já passou na vida. Mas se caso ele vier a desviar dos caminhos, dos teus ensinamentos, até mesmo dos caminhos do Senhor, caso ele seja um cristão, não se martirize por isso, porque cada homem, cada ser criado, quando ele passa a responder pelos seus atos, ele também vai responder pela sua conduta, não só diante dos homens, mas diante de Deus. E os pais, eles não podem e nem devem estar carregando os filhos nas costas pelo resto da vida, como se não houvesse um tempo que o filho ele tem que tomar conta da sua própria vida. Claro, não existe ex-pai, não existe ex-mãe,
sempre o pai e a mãe, dentro da medida do possível, mesmo seus filhos já se tornando adultos, constituindo família, eles devem aconselhar os seus filhos. Porém, quando esses se tornam donos do seu próprio nariz, você não deve estar se martirizando pelos caminhos que eles escolherem seguir, porque para isso existe a liberdade e cada homem, cada ser, ele é responsabilizado pelo uso da sua liberdade, ou pelo bom ou pelo mau uso da sua liberdade. Bem, vamos para a leitura bíblica em classe. Eu pretendo ler aqui alguns textos a mais do que a lição apresenta, mas a lição ela abre aqui os textos no livro de Juízes, capítulo 13, verso 1 ao verso 7, depois o verso 24 e depois vai para o capítulo 14, verso 1 ao 3. Então vou ler aqui na lição o primeiro capítulo, 13 e os versos que são aqui propostos. Depois eu vou pular para o capítulo 14 e ler um pouco mais, além dos 3 primeiros versículos do capítulo 14, e vou até ler alguns versículos também de outros capítulos aí subsequentes. Bem, então aí Juízes capítulo de número 13, verso 1 ao 7, diz o seguinte: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os seus entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui temos a história. A história aqui contada ocorre dentro do contexto dos juízes. Foi um período em que Israel era governado por juízes, e sempre quando Israel pecava contra Deus, Deus o entregava na mão de um povo. E aqui agora, dentro desse contexto aqui, Deus está entregando Israel devido ao seu pecado nas mãos dos filisteus. E diz aqui o texto da palavra, aí o verso 1, Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ele foi entregue nas mãos dos filisteus. Aí o verso 2 nos diz o seguinte: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. Aqui começa o início da história aqui desse casal e do seu filho, que a princípio um filho chamado com uma promessa, um propósito, mas que infelizmente depois se desvia da vontade de Deus. Portanto, esse homem aqui de Zorá era Manoá, e a sua mulher estéril, e lógico não poderia dar filhos. Aí o verso 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então nós vimos agora o anjo do Senhor. Aparece aqui a esposa de Manoá, fala da sua esterilidade e diz a ela que ela conceberia um filho. Mesmo aconteceu em outros episódios na Bíblia, como nós temos aí o caso de Sara, que de uma forma milagrosa ela gerou um filho, e Ana também, e outros casos na Bíblia. Então aqui o filho dessa mulher, que não é citado o nome, a esposa de Manoá, ele seria resultado de um milagre da parte de Deus, como o próprio anjo aqui lhe traz a notícia. E o verso 4, agora pois, guarda-te, aí já as recomendações que o anjo dá sobre o menino que ela teria. E é interessante que ela ainda nem até então nem grávida ela estava, ela recebeu a promessa, e quando no momento da promessa ela já recebe observações, admoestações de quem seria aquele menino e dos cuidados que ela e o seu esposo deveriam ter com aquela criança, com aquele menino. Então o anjo diz: agora pois guarda-te
guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Aqui no não passará navalha, vou ler o restante do verso 5. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. É interessante nós observarmos que no verso número 4, nós podemos passar despercebido algumas questões, que o anjo ele vai no verso 5 falar sobre as recomendações que a mãe deveria ter em relação ao filho, mas aqui, observando o texto aqui agora, eu pude ver quando o verso 4 diz, agora pois, guarda-te. Aí está falando para, no caso, a mulher de Manoá, a mãe do futuro milagre, do futuro menino. Guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte. Então ela deveria guardar durante esse período de gestação, devia guardar-se de beber vinho ou alguma bebida forte, não deveria comer coisa imunda, por causa do menino que nasceria dela, que seria um menino escolhido por Deus, que é o que está no verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, o anjo está dizendo que a mãe desse menino já deveria guardar-se de comida, de comer alguma coisa imunda, considerada imunda ali pela lei cerimonial, ou beber, tomar alguma bebida forte, porque ela geraria um filho que seria um nazireu de Deus. E havia alguns requisitos para um nazireu, que era nada mais, nada menos do que alguém separado, consagrado para Deus. Esse é o sentido de ser um nazireu. E havia algumas recomendações para esse nazireu, algumas delas aqui colocadas. Ele não passaria navalha sobre a cabeça, não beberia bebida forte, não tomaria vinho, não aproximaria de nada que fosse imundo, porque ele era consagrado, santificado a Deus. Então o anjo dá essas admoestações, e aqui no final do verso 5 tem algo muito interessante, porque diz que esse menino, ele seria o nazireu de Deus desde o ventre, e ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então Israel, que estava aí sob o domínio dos filisteus, eles começariam a receber o livramento exatamente através das mãos desse menino escolhido por Deus, desse nazireu de Deus. Aí o verso 6 diz o seguinte: então a mulher entrou e falou a seu marido, contou ao seu esposo Manoá, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima. Então era o aspecto, aqui a ideia de um homem de Deus veio a mim, cuja vista, ou seja, cuja aparência era de um anjo de Deus, e uma aparência terribilíssima, terrível. Aqui não é terrível no sentido de ser feio, uma presença horrível, não é nesse sentido. É no sentido de que este anjo, e como o primeiro verso fala, o anjo do Senhor, e há dentro da teologia uma certa linha teológica que diz que quando há essa menção do anjo, chamando de o anjo do Senhor, seria uma espécie de uma teofania ou uma cristofania, seria uma aparição de Deus no Antigo Testamento, ou do próprio Cristo. Mas o certo é que a glória desse anjo, o seu aspecto era muito glorioso, e a Bíblia usa sempre essa expressão, é terrível,
como é sinônimo de admirado, de algo extraordinário, de algo que não há nada comum nesse mundo. Daí a expressão terrível, e aqui ela coloca até aqui num grau aqui superlativo, quando ela diz que a vista, esse homem, a vista era de um anjo de Deus terribilíssima. Tal era a glória deste anjo. E aí ela prossegue: não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Aí o verso de número 7. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Que é muito interessante, porque aqui ela complementa algo que não está dito no verso de número 5. Ela vai dizer exatamente que esse menino seria um nazireu, e acrescenta algo aqui que é muito interessante, é que o nazireu, de fato, ele era separado para Deus até o dia da sua morte, porque ele era consagrado a Deus. Então essas seriam as credenciais desse menino. Aí do verso de número 7, pula para o verso 24, onde vai acontecer então o cumprimento dessa profecia, dessa promessa divina. Depois teve esta mulher um filho, e lhe chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então aqui nós já vimos então que estaremos tratando da história de Sansão. Uma personagem bastante conhecida, inclusive que já retratada aí em filmes, peças teatrais, etc., que todos têm conhecimento, até mesmo aqueles que não são leitores da Bíblia. Portanto, a lição de hoje ela vai tratar exatamente sobre Sansão, os seus pais, que eram zelosos, e vai mostrar a rebeldia desse filho aqui chamado Sansão, que foi escolhido por Deus como juiz para começar a livrar a nação de Israel da opressão dos filisteus. Aí a lição nos apresenta o capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. E eu vou estar lendo os versos 1, 2 e 3 e lendo um pouco mais daquilo que eu achar necessário. Então aí na lição, o verso 1 do capítulo 14 de Juízes nos diz o seguinte: e desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mim, ou por mulher. Tomai-ma por mulher. Verso 3. Porém, seu pai e sua mãe e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aqui nós temos algo bastante significativo para nós podermos meditar. Eu vou tentar me conter para não me alongar muito aqui na lição, para que o vídeo não torne cansativo. Mas aqui nos apresenta o início. Aqui é claro, Sansão já está aqui homem feito. Aqui o texto não retratou a vida de Sansão até antes do episódio aqui de quando ele de fato se torna rebelde, mas a lição traz exatamente os textos que nos mostra
a rebeldia de Sansão, então diz exatamente que Sansão ele desce a uma terra dos filisteus, a terra dos filisteus, a um lugar chamado Timna, e ele vê então uma mulher da filha dos filisteus, e ele gosta dessa mulher, é amor à primeira vista, e como era o costume da época, era os pais, no caso, que ajeitavam o casamento entre os filhos, no caso entre o filho e a filha do pai com quem o filho iria se casar, e era o costume de que o pai aqui do moço fosse então conversar com o pai da moça para pedir a filha em casamento. E então Sansão, a partir desse costume, ele vai então e pede ao seu pai, como o texto está aqui bem claro, ele declara aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe, que ele tinha visto essa mulher lá dos filisteus, filha dos filisteus, e que eles deveriam tomá-la por sua mulher. Aí no verso de número 3, nós vemos então aqui uma repreensão, mostrando aqui o zelo dos seus pais por ele, que faz parte do título da lição, pais zelosos. Então eles dizem para Sansão, se porventura não havia entre ali a nação de Israel, entre seus irmãos, entre o seu povo, se não havia mulher que ele pudesse tomar, escolher como esposa, e que assim eles, os seus pais, o faria. E por que então ele estaria, o porquê dele se inclinar exatamente para uma mulher que era filha dos seus inimigos, que era filha, no caso, dos inimigos do povo de Israel. E aqui ela ainda faz a observação daqueles incircuncisos. E aqui dentro desse contexto tem muito peso a ideia do incircunciso, porque a circuncisão é exatamente a aliança entre Deus e Abraão. Era o pacto que Deus fez com Abraão, como Abraão sendo seu filho, e Abraão geraria uma nação, e essa nação seria o seu povo. E todos os filhos, os homens que nascessem dos filhos de Israel, como um rememorar desse pacto que Deus fez com Abraão, e Abraão faz exatamente circuncidando o seu filho Isaque. Todos os machos, então, os filhos do israelita, deveriam ser circuncidados, como essa aliança de Deus com o seu povo. E ela diz então, ela traz essa repreensão, seus pais aqui, os pais de Sansão, traz uma repreensão para ele, porque então ele iria tomar uma mulher dentre as filhas dos filisteus, aqueles impuros, aqueles incircuncisos que não tinham aliança com Deus. Aí então nós vimos aqui o zelo dos pais de Sansão, porém na sequência ainda do verso 3, nós vemos agora já a rebeldia de Sansão. E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então agora Sansão, ele desobedecendo seu pai e a sua mãe, ele vai exatamente dizer para eles que só se via aquela mulher, aquela que era filha dos inimigos do seu povo, circuncisos, tanto na carne quanto no coração, rebeldes contra Deus. Porém Sansão diz que não, que só se via aquela mulher porque ela era daquela que os seus olhos havia se agradado. E eu quero que você guarde essa palavra, essa agrada aos meus olhos. Então Sansão, ele quis uma mulher que agradava aos seus olhos. E deixar ser guiado pelos seus olhos, pelos olhos carnais,
E aqui não é apenas a questão dos olhos físicos, porque não era apenas o olho físico de Sansão que estava sendo atraído por aquela mulher, mas aqui também havia um peso espiritual, era a sua própria alma que estava agora sendo roubada do seu povo e ser guiado pela vista dos seus olhos. Isso custou muito caro para Sansão, custou caro também para a nação de Israel. E a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com a concupiscência dos olhos, porque a porta de entrada para o coração é exatamente os nossos olhos. É uma das portas de entrada, eu diria que é a mais utilizada pelo inimigo. Porque através dos olhos muitos têm pecado contra Deus, têm afastado do propósito divino. Muitos lares têm sido destruídos exatamente por causa dos olhos. Por isso que o patriarca Jó, se não me falha a memória, ele diz que ele não colocou coisa má diante dos seus olhos. Então tenha muito cuidado, porque o olho é um dos órgãos do sentido da visão. O olho é uma porta de entrada para o pecado, para a desobediência, para a soberba, para a arrogância, para o adultério, para o assassinato, para tudo que não presta. E não que os nossos olhos foram feitos para isso. Também nós podemos contemplar as belezas que Deus criou e tudo aquilo que os nossos olhos podem trazer ao nosso coração. Mas também esses olhos, eles podem ser enganados, principalmente quando os nossos olhos espirituais, eles são comprometidos. Então Sansão, ele diz exatamente que tinha que ser aquela moça, porque era dela que ele havia se agradado. Aí nós vamos ler mais alguns versos aí na sequência. O verso 4, que a lição não apresenta, diz o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui é interessante observar. Alguém pode pensar a ideia aqui de um determinismo divino, que Sansão estava fadado à desobediência, a ser rebelde, mas não é bem assim. Mas aqui o que o texto coloca é que na presciência divina, Deus já sabia que Sansão faria essa escolha e ele deixaria, não interferiria. Daí o texto dizer, essa é a leitura que eu faço, que o pai e a mãe de Sansão não sabia que essa rebeldia de Sansão, ela vinha da parte do Senhor. Porém, entenda-se, segundo a minha leitura, que vir da parte do Senhor seria uma permissão divina para que Sansão ele deixasse ser levado, enganado pelos seus olhos, fizesse sua própria vontade, desobedecesse os seus pais e a Deus, mas que também, por meio dessa desobediência, também os filisteus eles pagariam caro por isso. Eles roubaram o coração de Sansão através dessa filisteia, mas também eles pagariam caro por isso, exatamente pelo que vai acontecer logo aqui subsequente, quando, vamos dizer assim, do noivado, da festa, das bodas, do casamento de Sansão com essa filisteia. Bem, então aí o verso de número 5 diz o seguinte: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. Lá a gente, na versão que eu li anteriormente, nós temos aí, acho que uma leve, se não me engano, não me falha a memória, uma leve mudança aqui uma mulher de Timna, e aqui fala Timnate, mas é a mesma referência. Bem, mesmo local.
Então desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro de Sansão. E aí nós temos agora uma manifestação do que Deus faria através de Sansão, no verso de número 6. Diz que então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão, esse leão que saiu ao encontro, um leão novo, algumas versões diziam um filho de leão, mas não era um filhote, era um leão novo, com todo o vigor. Então diz que ele, sem ter nada na mão, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, um pequeno cabrito. E não disse, Sansão, nesse momento, seus pais não estavam por perto, ele não disse nem a seu pai e nem a sua mãe o que tinha feito. Verso 7. Depois desceu e falou àquela mulher, aquela que ele havia agradado, e ela muito lhe agradou. Então, os pais de Sansão descem, conversa com aquela mulher, com os pais daquela jovem, e ela muito agradou a Sansão. Aí o verso 7. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, que era um ritual de passar um tempo, depois vinha pedir a mão da moça, e aí já celebravam a espécie de noivado, e depois o noivo vinha buscar a noiva para ser a sua mulher em definitivo, como casados. Então, passado algum tempo, Sansão voltou para receber a sua noiva, de acordo com o que foi firmado entre os seus pais, os pais de Sansão e da moça, e apartando-se de caminho para ver o cadáver, quando ele desceu para receber a moça, ele apartando-se do caminho da companhia dos seus pais, ele foi ver o cadáver do leão, e eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E ele, tirando daquele mel com as suas mãos, foi andando e comendo daquele mel. Já vemos aqui Sansão já cometendo um outro erro, porque ele, enquanto nazireu de Deus, ele não podia aproximar-se de coisa imunda, de um cadáver. E aqui ele vê o cadáver daquele leão que ele havia matado, e havia ali um enxame de abelhas, e havia mel. E diz que ele aproxima, tira daquele mel com as mãos, e foi andando e comendo daquele mel. Chegando aonde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram, sem saber, é claro, de onde ele tirou o mel. Porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Ao verso 10. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer, que era a festa ali, vamos dizer assim, de casamento, podemos dizer assim. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão a esses companheiros, aqueles que participavam daquela festa. Disse-lhes, pois, Sansão: permita-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas, que era o tempo da festa de casamento, decifrardes, e mu descobrirdes e dizer qual é esse enigma, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhes responderam eles: propõe o teu enigma para que o ouçamos. E aí ele vai e propõe o famoso enigma, aí no verso 14, ele diz o seguinte: então disse, do que comeu, ou do que come, saiu comida. Do que come, saiu comida. E do forte saiu doçura.
e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Aqui nós vemos que é interessante que Sansão dá o prazo de 7 dias para que esses homens venham decifrar o enigma. Ele propõe o enigma e já havia passado 3 dias e aqueles homens não haviam decifrado o enigma. E aqui o enigma, quando ele diz do que comeu saiu comida, ele fala do leão, do que come é do leão, que devora as presas, havia saído comida, que ele se alimentou, no caso do mel que estava naquele leão, naquele cadáver. E do forte, que é o leão, saiu doçura, referindo ao mel. Porém, esse enigma não foi interpretado. Ao 4º dia, pois, disseram esses homens, eles persuadiram a futura esposa de Sansão, a mulher de Sansão, para que ela descobrisse, para que ela fizesse com que Sansão lhe dissesse qual era o sentido daquele enigma. Caso ela não conseguisse isso, eles ameaçavam queimar, no caso, a mulher de Sansão, a casa do pai, do seu pai, e, enfim, destruir a sua família. E então aí essa mulher agora, ela debaixo de ameaça, ela se vê obrigada então a enganar a Sansão. E não vai ser a primeira vez que ele vai ser enganado. Tudo isso como consequência das suas escolhas. E é claro, como falei, havia também um propósito divino em permitir tudo isso. Verso 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois propusestes aos filhos do meu povo um enigma e não mo declarastes a mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti. Assim ela chorava, a mulher, o seu jeito de convencer o homem. Aí o verso 17, assim ela chorava diante dele os 7 dias ali das bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia, no último dia, ele acabou declarando o significado do enigma, porquanto a mulher o importunava, como diz o verso 17. Então ela pegou e declarou, no caso o enigma, aos filhos do seu povo, aqueles homens com os quais Sansão havia feito a aposta. E aqueles homens, então, no 7º dia, ao pôr do sol, eles disseram a Sansão: que coisa há mais doce, e aí vai decifrar o enigma, que coisa há mais doce do que mel, e que coisa há mais forte do que um leão? Respondeu-lhes ele: se vós não tivesses lavrado a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Ou seja, se vocês não tivessem persuadido, intimidado a minha novilha, ou seja, a minha noiva, a minha esposa, vocês não conseguiriam decifrar esse enigma. E aí o verso 19 diz então que o Espírito do Senhor ele vai se apossar de Sansão, de modo que ele desceu até Asquelon, matou 30 dos seus homens, que eram inimigos do seu povo, e tomou deles as suas vestes e deu aos que declararam o enigma, e ardendo em ira subiu à casa de seu pai. É a primeira derrota de Sansão, que ele já é enganado, e depois disso ele revoltado volta à casa de seus pais. Aí o verso 20, e a mulher de Sansão, uma vez que ele revoltado ali com os filisteus, ele volta para a casa de seus pais, sem a sua mulher. Aí diz o verso 20 que a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que lhe servira de paraninfo. Então aqui o paraninfo era exatamente um amigo do noivo, que ia, no caso, com buscar a noiva. Era um costume da época. Então paraninfo era exatamente esse amigo do noivo. Então diz aqui que quando Sansão ele está revoltado por causa
dele ter perdido essa posse, ele vence ali, pega alguns inimigos, mata e paga a aposta que ele havia feito, ele sai revoltado para a casa do pai, para poder ali chorar suas mágoas. E enquanto ele vai para lá, aí os filisteus, os pais, pega a mulher de Sansão e dá a um dos seus companheiros, que foi seu paraninfo, que acompanhou durante ali a celebração do seu casamento. Portanto, a mulher que Sansão agradou aos seus olhos foi dada a um seu companheiro. Bem, aí o capítulo 15, o verso 1 diz que alguns dias depois disso, depois de passar a raiva, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e disse: entrarei na câmara de minha mulher, mas o pai dela não o deixou entrar. Foi proibido de entrar no quarto onde estava a sua mulher. O pai disse-lhe: na verdade, pensava eu que de todo aborrecias, no caso a sua mulher, porque ela o havia enganado, por isso a dei a teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela, a sua irmã mais nova, toma-a, pois, em seu lugar. Então, já que a sua mulher havia sido dado a outro, o pai então da mulher de Sansão sugere a ele tomar a sua irmã, a irmã da sua esposa, que era inclusive mais nova, e a ideia aqui também dá a ideia de ser mais bela do que a mulher com a qual ele tinha se casado. Aí o verso 3 diz o seguinte: então Sansão lhes disse: de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. Ou seja, a partir de hoje vocês se tornam de fato os meus inimigos. E aí começa a saga de Sansão, e ele enfrentando, desafiando os filisteus. Tudo por causa da mulher que agradou seus olhos, que dele foi tomada. Aí o verso 4 diz aí do capítulo 15 que Sansão foi e apanhou 300 raposas, tomou fachos e juntando as raposas, cauda a cauda, pôs-lhe um facho entre cada uma de suas caudas, e nesses fachos de palha, verso 5, tendo chegado o fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo, ainda em pé, e as vinhas e os olivais. Ou seja, destruiu ali a cultura dos filisteus, agora seus inimigos. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam-lhe: Sansão, o genro do Tinita, porque este lhe tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus e queimaram a fogo a ela, a que era a mulher de Sansão, que foi dada a outro, queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Foram queimados a fogo, exatamente porque por causa deles, os filisteus agora arrumou um inimigo à sua altura, que era exatamente agora um juiz, que era Sansão, que havia trazido aquela desgraça sobre os filisteus por causa dessa atitude do pai de ter dado a filha em casamento e tomado a filha e dado a outro homem. Aí o verso número 7, disse-lhe Sansão: é assim que fazeis, pois só cessarei quando me houver vingado de vós. Ou seja, vocês agiram dessa forma, queimando então a pessoa que era a minha esposa, que foi dada a outro. Não basta ter tomado a de mim, agora queimou a fogo juntamente com os seus pais. É dessa forma que vocês resolvem o problema. E isso só fez aumentar mais a ira de Sansão contra os filisteus. Então aí vem toda a história de Sansão, que eu não vou estar aqui mais lendo,
vai falar do combate de Sansão contra aí os filisteus. Aí na sequência toda aí essa saga da luta de Sansão, fala da questão da queixada de jumento, que Sansão destrói, mata 1000 homens com uma queixada, etc. E aí no capítulo de número 16, nós temos agora já de fato Sansão ele se afundando mais no pecado. Aí nos diz o capítulo 16, o verso número 1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela, ou seja, e teve relações sexuais com essa prostituta. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada, à porta da cidade, o esperando toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, matá-lo-emos. Verso 3, mas Sansão deitou-se até a meia-noite, então, levantando-se, antes de raiar o dia, e já sabendo o que haveria de acontecer, levantando-se, pegou as portas da entrada da cidade com ambos os umbrais, arrancou-os juntamente com as trancas e, pondo sobre os ombros, levou-os até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, se afeiçoou, fez isso, escapando, levando o portão da cidade. E aí o verso 4, agora está Sansão agora se afeiçoando a outra mulher, agora a famosa Dalila, que vai ser exatamente a sua queda fatal. Bem, depois disso se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, já que eles viram que Sansão tinha uma força extraordinária. Vê em que consiste a sua grande força e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata, daria a Dalila para se ela fizesse isso. Verso 6, disse pois Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Interessante que ela fala de uma maneira direta o que aconteceria com ele caso ele declarasse no que consistia a sua força e ele perdesse a sua força. Ela fala de uma maneira tão clara, mas ele já estava cego pela paixão, pelo pecado, pelo engano, já havia perdido a visão, o senso do pecado contra Deus, e agora ele está caindo na mesma cilada que ele caiu anteriormente, quando a sua primeira, ou a mulher com que de fato ele havia se casado, por ameaça, é claro, lhe engana, e ele conta lá o enigma. Agora o caso é bem mais sério, porque agora Dalila ela é persuadida a descobrir o segredo da força de Sansão, que era um segredo que apenas seus pais sabiam, e um segredo entre eles e Deus. E agora Sansão ele vai se afundando, e ao entrar em relacionamento agora com uma outra mulher, no caso com Dalila. Aí respondeu-lhe Sansão, se me amarrasse, aí ele começa já agora a brincar com o pecado. Começa agora a brincar. Se me amarrasse com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. E aí ela vai e grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Assim, Sansão vai e quebra
aquelas cordas de nervo, está aí no capítulo 9, e no caso quebra os fios e eles não conseguem dominar Sansão, assim não souberem que consistia a sua força. Aí no verso 10 volta Dalila novamente, agora já de um jeito sorrateiro, de um jeito astucioso, tentando agora persuadir Sansão. Disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Aí Sansão entra na brincadeira. Respondeu ele: se me amarrares fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou Sansão com as cordas e disse: ó, os filisteus vêm sobre ti. Sansão então, novamente, ali os espias esperando, ele quebra dos braços aquelas cordas como se quebra um fio. E novamente os inimigos têm que fugir de Sansão e a força não é descoberta. Verso 13. Volta Dalila novamente a perturbar Sansão. Disse Dalila a Sansão: até quando zombastes de mim e me disseste mentira? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia, assim ela as fixou com o torno de Teá e disse, novamente achando que Sansão tinha contado o segredo da sua força, fazendo essas tranças no cabelo de Sansão. Então ela disse: desperta, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão novamente desperta do sono, arrancou o torno do tear juntamente com os liços da teia. E aí novamente os inimigos não conseguem dominar Sansão. E agora no verso de número 15, ela volta agora de novo a tentar Sansão. Olha que tudo isso Sansão já estava brincando, indo cada vez mais afundando, brincando com Deus. Aí o verso 15, disse ela: como pode dizer eu te amo? Ela já apela para o amor. Não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. Verso 16, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Imagine, a alma dele se angustia até a morte porque ele já não aguentava mais guardar o segredo. E o que vai acontecer? Verso 17. E descobriu todo o seu coração, toda a sua alma, todo o segredo. Descobriu e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado o meu cabelo, isso ia de mim a minha força, e me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. É importante observar que Sansão, ele está contando parte do segredo da sua força para Dalila, que é exatamente a ideia de que ele não podia passar navalha na sua cabeça, porque ele era um nazireu de Deus. Então, se cortasse o cabelo, ele ficaria fraco, mas lé do engano. Sansão aqui, ele confunde que o pacto entre ele e Deus estava só em seus cabelos compridos, que fazia parte do voto do nazireu. Mas ao contar parte, vamos dizer assim, do que consistia o pacto dele com Deus,
mesmo que a força de Sansão não era o cabelo em si, mas era o Espírito de Deus sobre ele. Mas ao ele abrir o seu coração e revelar a sua identidade, e aquilo que deveria ficar só entre ele e Deus e os seus pais, ele está traindo a confiança do próprio Deus. O cabelo era apenas um dos requisitos do voto do Nazireu. Porém, algo que não poderia ser, ele não poderia compartilhar com seus inimigos. Ele vai então, diz isso para Dalila. Ele conta então, ele quebra, vamos dizer assim, a aliança com Deus, contando o seu segredo, descobrindo o seu coração para Dalila. Então aí, ao dizer isso, no verso 18 nós temos o seguinte: vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, ela percebeu que de fato agora ele estava falando a verdade, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos que ele havia prometido a ela. Verso 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, acariciou até que ele dormisse, e mandou chamar um homem para lhe rapar 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força lhe foi embora. Depois que as tranças foram cortadas, ela começou a afligi-lo e ele já não tinha mais força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, despertando ele do sono, disse Sansão: sairei como das outras vezes e me livrarei. E aí o texto encerra dizendo o seguinte: pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Há versões que diz: pois ele não sabia que o Espírito de Deus, havia se afastado dele. Então nós vemos aqui que Sansão ele brincou com Deus, conta aquilo que não poderia ser contado sobre o seu pacto com Deus. E agora, quando ele rompe a aliança com Deus, os seus inimigos então agora o vencem. Pois diz aqui o texto que Sansão, na sequência nós vamos ver, ele vai dizer: olha, sairei como das outras vezes e vou me livrar. Porém o texto diz: ele não sabia que o Senhor, ou que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Ou seja, a força não estava no cabelo, estava na aliança com Deus. O cabelo fazia apenas parte de um conjunto de símbolos, de elementos que compunha simbolicamente aquela aliança, mas a aliança era uma aliança espiritual. Então Sansão começou a mentir, brincar com o pecado, a se prostituir, e Deus havia se afastado de Sansão. Então o que nós temos então agora na sequência aí do texto, verso 21. Então os filisteus pegaram nele, e olha aqui a observação que eu pedi que vocês observassem no início, quando nós estávamos lendo o capítulo que nós estávamos lendo. Então os filisteus pegaram nele e o que fizeram? Arrancaram-lhe os olhos. Lembra que quando Sansão ele desce para a terra de Timna, o Tinate, e ele coloca o olho numa mulher e os seus pais o repreendem, ele diz: não, essa é que agrada os meus olhos. Então olha onde os olhos, deixar ser guiado pelos olhos, olha para onde isso conduziu Sansão. Agora, quando ele está nas mãos dos seus inimigos, a primeira coisa que os seus inimigos fazem é exatamente furar, tirar dele o elemento que o atraiu para o pecado.
Diz o texto de uma forma muito bem clara: os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Então, Sansão deixou ser guiado pela vista dos olhos. E agora, quando está nas mãos dos inimigos, quando ele cai no pecado, a primeira coisa que ele tem tirado de si é a sua visão ou os seus olhos. Arrancaram-lhe os olhos, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava o moinho no cárcere. Ele passou agora a ser usado como um animal para girar um moinho no cárcere como um castigo, como humilhação. Aí o verso 22, todavia o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Aí o verso 22 fala de o cabelo começar a crescer. Aqui repito, a força de Sansão não estava no cabelo, mas ao cabelo tornar a crescer, o texto pode levar alguém a inferir que a ideia do cabelo crescer é que Sansão estava recuperando a força. Não é bem assim. A ideia do cabelo tornar a crescer, o próprio Deus quem o havia chamado, o próprio Deus é quem dá crescimento, quem cria o homem é quem dá crescimento ao cabelo, e ao ser permitido aqui no texto citar a ideia do cabelo começar a crescer, isso é sintomático, porque isso aqui mostra, de uma certa forma, não apenas a questão física, cabelo crescer, mas é uma espécie de uma esperança ainda havia para Sansão, que havia afastado de Deus. Então Sansão é levado para esse vídeo espetáculo para os filisteus que iriam oferecer sacrifícios ao grande deus Dagom, e aí, como forma de entretenimento, eles iam ali apresentar Sansão e agradecer a Dagom por ter entregue nas suas mãos o seu maior inimigo para poderem zombar ali então de Sansão. Verso 24, semelhantemente o povo vendo louvava ao seu Deus dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E aqui, não sei se necessariamente é um erro de transcrição aqui, de digitação, aqui a fala dos filisteus coloca o nosso Deus com um D maiúsculo, o que geralmente isso é posto apenas referindo ao Deus verdadeiro. Mas aqui, não sei se por um erro de transcrição, espero que sim, mas o certo é que o povo ele vai dizer que o Deus dele, Dagom, entregou Sansão nas suas mãos, aquele que os atormentava. E o verso 25. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram, mandai vir Sansão para que brinque diante de nós. E mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Verso 26. Disse Sansão ao moço, deixa-me segurar a mão. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão, deixe-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, todos os cabeças, os líderes. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Verso 28, que estamos indo para o final da história de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aqui nós temos uma oração que Sansão dirige a Deus pedindo vingança por causa dos seus olhos.
Olha que ele não cita por causa do seu povo que estava escravizado, mas por causa dos seus olhos. Mas havia um propósito divino em Sansão estar ali. E nós vimos então que Deus ele ouve a oração de Sansão. Porque exatamente Deus haveria de punir os inimigos do seu povo. E aquela era a melhor ocasião. Então isso mostra que quando Sansão ora a Deus, isso mostra exatamente que a sua força não estava no seu cabelo em si, mas em Deus. E ele reconheceu isso. Ele pede a Deus perdão, ele pede a Deus para lembrar dele. A ideia de lembra-te de mim é um pedido de perdão, para que pelo menos mais uma vez ele tivesse força, nem que fosse pela última vez, mas que ele pudesse vingar dos seus inimigos pelos seus olhos. Verso 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimando-se numa com a mão direita e noutra com a esquerda, e bradando, ele disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nele havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Ou seja, mais foram os inimigos que Sansão matou na sua morte do que quando ele estava em vida. E aí o verso 31 fecha dizendo: então desceram os seus irmãos, os irmãos de Sansão, e toda a casa de seu pai, tomando o seu corpo, levaram-o e sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, que já havia morrido, e ele havia julgado Israel por 20 anos. Então Sansão havia julgado Israel por 20 anos. Então nós vimos aqui a história de Sansão, ela se encerra aqui. Então o que nós aprendemos aqui através desse texto é exatamente o que aconteceu com Sansão, exatamente por causa da sua rebelião contra os seus pais e contra Deus. E esse é um ensinamento que serve para todos nós enquanto filhos carnais, dos nossos pais carnais, como também enquanto filhos de Deus. Perigo de brincarmos com Deus, de rompermos a nossa aliança com Deus, a ponto de perder a visão espiritual, perder a visão até mesmo do que é óbvio, que está simbolizado no perder a visão física, e perder, apesar de receber o perdão divino, mas perder a oportunidade de viver, de ter uma longa vida, servindo a Deus e cumprindo o chamado de Deus. Então esse foi o fim de Sansão, o filho rebelde. Bem, agora eu vou só ler a lição mesmo, já é 1h18. Vou só ler a lição, pontuando alguma coisa que o comentarista aí vem nos apresentar. E na introdução, o comentarista diz: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um milagre, por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde, como nós já vimos. O primeiro tópico da lição, os pais de Sansão. Primeiro subtópico, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram
a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso Deus os entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Era o contexto no qual Sansão nasceu. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, fiel a Deus, que era Manoá e a sua esposa, que recebeu uma visita do anjo do Senhor, como nós já falamos. Segundo subtópico, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Como nós já lemos lá no capítulo 13, o verso de número 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel dentro daquele contexto específico. Sua história é semelhante à história da mulher de Manoá, é semelhante a Sara, a Rebeca, a Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Começaria ali a libertar o povo do jugo dos filisteus. Isso também nós já vimos aí, e aqui faz questão a lição de pontuar essa mulher agraciada, a esposa de Manoá, que aqui não tem nome, mas ela tinha um nome, que foi agraciada assim como Rebeca, como Ana, assim como Sara, que é citado, essa mulher, como nos diz aqui a lição, ela também foi agraciada com o milagre aí da concepção. O subtópico 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir o desígnio de Deus. Cabia a seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Quais eram os requisitos do nazireado? Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda ali para a nação de Israel, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. E Sansão quebrou todos esses votos. Cortou o cabelo, bebeu bebida forte, tocou em animal morto, em cadáver, fez tudo aquilo que não poderia fazer, ele acabou fazendo. Aí o tópico 2 da lição, o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro subtópico, nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente, ela, no caso a bênção de Deus, foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Essa bênção era um grande milagre, a sua existência era um grande milagre. Aí o subtópico 2, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade.
a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Então havia confiabilidade, comunicação entre essa família, que é um exemplo para os filhos. Manoá orou intensamente pedindo orientações de como criar aquela criança. Ele pediu a Deus sabedoria, como ele iria criar aquela criança, aquele presente divino. Os dois, Manoá e sua esposa, estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Aí, segundo relatos de Juízes 13, versos 6, 8, 9, 11 e 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. E eles deram o melhor para a formação de Sansão. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Aí, subtópico 3, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Na vida adulta, ele observava todo o protocolo. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Quando ele começa, na verdade, o primeiro passo foi seguir a vista dos seus olhos. Daí para frente, ele começa a ir decaindo cada vez mais, porque um abismo chama outro abismo. Mas seus pais fizeram parte, vindo violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo as orientações divinas recebidas. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Daí você, pai, não deva ficar com consciência pesada, se culpando porque o seu filho, depois de adulto, resolveu tomar o seu próprio rumo. E hoje não é mais nem depois de adulto, é já desde a adolescência, porque é o que a sociedade tem feito, roubado os nossos filhos desde muito cedo. Bem, por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Aqui dá um exemplo, que os pais têm a sua responsabilidade, porém, quando chegam a certa idade, cada filho é responsável por si diante de Deus. Assim como Abel e Caim, que tiveram a mesma formação, porém desenvolveram um caráter totalmente diferente um dos outros. E aí o terceiro tópico da lição nos diz o seguinte: a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro subtópico: Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia que da unção que estava sobre ele, Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Ele sabia disso. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão na zinha de Timna,
o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Sansão acostumou a ter vitória sobre o inimigo, e aqui eu iria um pouco mais longe do que o comentarista, que ele fala que acostumou a ter vitória, e depois sobre o inimigo, e ele subestimou, é como se ele houvesse subestimado os inimigos, mas eu iria um pouco mais longe. Sansão, ele acostumou a ter vitória e esqueceu que a vitória, a força não vinha dele. Na verdade, ele não subestimou o inimigo. Ele brincou com Deus. Ele tentou subestimar a paciência, a misericórdia de Deus, e não necessariamente o inimigo. Não é que o inimigo era mais forte do que o poder que agia na vida dele. A questão é que Sansão, de fato, ele começou a brincar com Deus e acostumou com a vitória. E aqui eu chamo tua atenção, tenha muito cuidado quando você acostuma com as bênçãos, você acostuma com os bens materiais, e você acha que bens materiais, um bom salário na conta todo mês, a compra de um carro novo, uma casa nova, propriedades e mais propriedades, e você começa a acostumar como se isso fosse por força do seu braço. E muitos, por causa dos bens que têm conquistado, acabam se afastando de Deus, negligenciando a sua fidelidade para com Deus, para com o servir o outro, servir a obra de Deus, com a questão da contribuição voluntária. E isso tem levado muitos à queda. Então Sansão, ele acostumou com uma vida de vitória e ele começou a desprezar a presença de Deus, e o seu fim foi fatal. E por que seria diferente com qualquer um de nós se tomássemos o mesmo caminho de desprezo pela presença de Deus? Quem sabe você não está nessa situação. Você antes valorizava cada momento com Deus, buscou de Deus e você conquistou. Mas agora você acostumou com uma vida de fartura, de bênção, e você virou as costas para Deus ou tem brincado com Deus. Seu fim pode ser semelhante ao de Sansão. Você pode estar perdendo a visão espiritual e perdendo a visão natural das coisas, que simboliza a perca dos olhos de Sansão, dos seus olhos físicos, que nem as coisas naturais ele conseguia ver mais. Então tenha muito cuidado, arrependa-te enquanto há tempo e não brinque com a graça de Deus, não brinque com Deus. Bem, então Sansão, ele chega a esse estágio, ele acaba caindo nesse laço, entendeu? E aí diz o texto: não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele tragou a Sansão. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rodam as suas vidas e ignoram as experiências dos seus pais. Sansão ignorou as experiências dos seus pais, os ensinamentos dos seus pais, ignorou a sua própria comunhão com Deus e achou que estava nele a capacidade de vencer os seus inimigos. E aí, nesse aspecto, subestimou também os seus inimigos. E a sua queda foi fatal. Subtópico 2. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, ou seja, o seu próprio ego. O maior inimigo do homem é o próprio homem.
Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde, presunçosa, o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Muito cuidado você, principalmente que exerce a liderança. Lembra como você começou a sua vida ministerial? Orando, lendo a palavra, jejuando, consagrando a sua vida a Deus, buscando a orientação de Deus para pregar, para ensinar, para orientar. Dependendo de Deus para ter o pão de cada dia, mas com o passar do tempo você foi adquirindo conhecimentos humanos, conhecimento da Bíblia, por que não? Adquirindo posição eclesiástica, posição financeira, social, política. E você já se envaideceu tanto que você não percebe que você já está distante de Deus ou que Deus já se afastou de você. Sansão começou a brincar com Deus, mas ele achava que Deus ainda estava com ele. E a Bíblia diz que ele não havia percebido que Deus já havia se afastado dele. Hoje nós lamentamos, existem muitos líderes que começaram humildes, pobres, simples, mas que cresceram tanto na vida social, na vida financeira, no poder dentro da hierarquia eclesiástica, que hoje eles fazem o que fazem com a igreja e não percebem que eles estão explorando o rebanho de Deus. Eles não percebem que já perderam a graça de Deus e parece que nada mais os acusa. Eles, de maneira descarada, eles exploram o rebanho, anula todo aquele que da parte de Deus é levantado para o ajudá-lo, até repreendê-lo, exortá-lo. Ele procura eliminá-lo da sua volta, se cerca de um monte de bajuladores, tão fraco quanto ele, ou mais fraco do que eles, porque o homem fraco, ele se cerca de pessoas mais fracas para ele se apresentar como forte. Então você hoje, que tem exercido uma grande posição eclesiástica, que está cercado de pessoas que te aplaudem, que diz sim para tudo que você faz, que não consegue mais perceber que você já foi tão longe, que você já chegou num estágio, que você já perdeu o temor de Deus, que você está dominando sobre o rebanho, dominando sobre as mentes das pessoas. Você está escandalizando o nome do Senhor. Se tornou um chefe, se tornou um empresário do reino de Deus, entre aspas. Um empresário da fé. Tem se enriquecido nas costas dos miseráveis, financeiramente falando. E não consegue mais enxergar isso. Exatamente porque você perdeu a visão espiritual. E até a visão do óbvio você já perdeu. Como que seus olhos físicos já tivessem sido vazados. Então, que Deus tenha misericórdia de você, que você se permita ser alcançado por Deus e que ainda haja tempo para você, como Sansão, nem que seja para fazer a última oração, mas que Deus possa restituir a tua fé, restituir aquilo que você já perdeu há muito tempo. E nem se dá por conta que o Espírito de Deus já afastou de você e que você está por conta própria. Então tenha muito cuidado. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Se tornou rebelde, presunçoso, achou que tudo que ele fazia era por conta própria. Então o ego tomou conta de Sansão
e essa foi a causa da sua desgraça. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Aqui está falando de filhos, já não no sentido físico, mas os filhos de Deus. E um pastor, um líder, também é um filho de Deus e deve se portar como um tal. Todavia, os pais devem continuar, agora falando no tocante aos pais terrenos, devem continuar fiéis a Deus, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. E, por fim, o último subtópico: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Manipulando o poder de Deus entre aspas, né? Que não se manipula o poder de Deus. Ele brincou com Deus, ou esqueceu de Deus, esqueceu quem mandava, e aí foi a sua queda. Em Juízes 16 a 18, a Bíblia escreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Quando ele começa a mentir, a brincar. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos dos nossos arraiais, enquanto cristãos evangélicos, passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Não só alguns filhos enquanto membros, mas alguns líderes, muitos líderes inclusive. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Então, pais, façam suas partes, façam sua parte, e cada filho será responsabilizado pelo que ele fizer no uso da sua liberdade, quando acharem que já podem tomar conta da sua própria vida. E a conclusão da lição. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, a sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre, para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Então aqui o comentarista ele encerra com um conselho, que a oração dele, nossa oração é que os pais continuem sendo um farol para os seus filhos, para convencê-los da sua rebeldia, que eles não desistam dos seus filhos, mas também que eles não carreguem sobre si peso na consciência, como se eles estivessem falhado, quando eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós, Pai, tenhamos o zelo necessário por nossos filhos e que nós, filhos, tenhamos o respeito devido, em primeiro lugar, ao nosso Pai que está nos céus, como também aos nossos pais terrestres. E você que é líder, que também você tenha zelo pelo teu chamado,
que você tenha respeito pelo teu chamado, pelo teu Pai Celestial, para que você não venha ter o mesmo fim ou um fim pior do que o de Sansão, porque pelo menos Sansão, ele houve lugar de arrependimento no seu coração e ele pôde se redimir diante de Deus, mas ao mesmo tempo perdendo a sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações, continueis orando por nós e que Deus os abençoe, que vocês sejam canais de bênção para os seus filhos e filhos sejam obedientes a vossos pais. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.